Olá pessoal, tudo bem? Mais um final de semana e o nosso resumo da semana aqui no Mandato da Esperança. Começamos a semana segunda-feira de manhã, uma reunião muito importante com a secretária de Saúde, a doutora Lucilene, foram 3 horas de reunião. A gente levantou várias questões das visitas que nós fizemos pela Comissão de Educação, Saúde e Cultura em nosso mandato, no Hospital de Ceilândia, no Serviço de Verificação de Óbitos, SVO, também da questão estrutural do NRAD e também do consultório na rua, que é uma ação muito importante da Secretaria de Saúde, atendimento da população vulnerável em situação de rua, para pensar em estruturação desses programas e desses atendimentos. Levamos também uma pauta que a gente acompanha desde o início do nosso mandato, que é da saúde mental, a necessidade ainda da ampliação das equipes, das residências terapêuticas, da construção do CAPS, também pensar especificamente questões vinculadas aos servidores, concurso público. E também discutimos a questão, que foi um tema dessa semana, do contingenciamento que o governador Ibanez apresentou de R$1 bilhão, 340 milhões de reais da saúde. Um absurdo o anúncio do contingenciamento do governador. Ele não tem lastro na realidade e não tem lastro, inclusive, nos relatórios técnicos da própria Secretaria de Fazenda, que mostra que a arrecadação prevista pela Secretaria de Fazenda nesses primeiros meses do governo, ela foi maior do que a previsão. Então não tem justificativa nenhuma para o governador apresentar um contingenciamento de R$1 bilhão, cortando o recurso de áreas tão importantes como a saúde, a educação, a assistência social. Então estamos discutindo também muito atento para a gente não ter prejuízo nessa área que é tão importante para o nosso DF, que é a saúde, que também passa por um momento muito sério e muito grave. Na segunda-feira fizemos uma reunião da Comissão de Educação, Saúde e Cultura para discutir inclusive o orçamento do Distrito Federal nessas 3 áreas. Estamos abrindo a nossa comissão e o nosso mandato para um debate para nós fundamental, democrático, participativo, para discutir o orçamento e pensar o orçamento da nossa cidade nessas 3 áreas. Infelizmente, o governador Ibanez não tem a cultura política do diálogo, da democracia, podia pensar e voltar a ter no Distrito Federal o orçamento participativo, não o faz. Então nós vamos fazer aqui na Câmara, aqui no nosso mandato e na comissão, que foi uma reunião muito importante, que mobilizou vários sindicatos, várias entidades da sociedade civil, para pensarmos juntos os problemas na proposta que o governo mandou. E são muitos, zerando uma série de nomeações importantes de servidores nessas 3 áreas, também diminuindo muito o recurso para investimento nessas 3 áreas e também pensar na valorização das carreiras. Nós pactuamos com quem participou dessa audiência, nós vamos fazer emendas pela nossa comissão ao PLDO de 2024 e vamos brigar muito aqui no plenário, articulado, combinado com a luta social, para que a gente aprove nossas emendas para recompor o orçamento dessas 3 áreas e fortalecer principalmente o serviço público na área da educação, da saúde e da cultura. E essa foi uma semana também muito importante para o Distrito Federal, que infelizmente a gente viu mais uma vez a omissão do governador Ibanez no debate, por exemplo, do Fundo Constitucional aqui do Distrito Federal, mas no debate geral do arcabouço fiscal que o governo federal encaminhou para a Câmara dos Deputados, para o Congresso Nacional. Por que nós estamos falando isso? Porque o relator do arcabouço fiscal, o deputado federal do PP da Bahia, o deputado Cláudio Cajado, do PP, que é o mesmo partido da vice-governadora Celina e do mesmo partido do presidente da Câmara, o Arthur Lira. Ele mudou a proposta original do governo, que foi encaminhada para o Congresso, porque ele coloca dentro do arcabouço fiscal políticas importantes. E aí ele coloca um teto nessas políticas, por exemplo, o Fundeb, o piso da enfermagem, o Bolsa Família e o Fundo Constitucional do DF. Colocar um teto nesses programas, nesses recursos, significa diminuir a capacidade de investimento público e do Estado brasileiro em políticas tão fundamentais. E nós fizemos uma grande articulação, uma grande mobilização com deputados, senadores, lideranças políticas, partidos, movimentos, para tentar convencer o relator e os líderes do Congresso Nacional a retirar do texto o Fundo Constitucional e também o Fundeb e outras políticas importantes como o Bolsa Família. Infelizmente, o governador se omitiu, não apareceu publicamente nem para fazer uma declaração pública que era importante retirar o Fundo Constitucional. Colocar um teto no Fundo Constitucional poderia e pode comprometer
as contas da cidade, os serviços como educação, saúde, segurança e outros serviços também, porque tem uma diminuição real no orçamento do Distrito Federal e essa omissão do governador custou muito caro, porque infelizmente a nossa mobilização não foi suficiente para a gente retirar do texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Agora a luta segue no Senado Federal, nós estamos continuando mobilizados, conversando com as bancadas, com as lideranças, para que o Senado possa corrigir essa grande injustiça que é retirar recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal, o que prejudica muito a capital da República. E nós vamos continuar pressionando o governador que tem legitimidade para poder liderar e perde mais uma vez uma oportunidade de defender Brasília, de defender o Distrito Federal, mas a nossa bancada aqui na Câmara, nosso mandato está à disposição dessa luta, fazendo vários movimentos importantes no Congresso Nacional para que a gente possa reverter essa derrota que tivemos na Câmara dos Deputados essa semana. Nós também criamos a Frente Parlamentar em defesa do Fundo Constitucional do Distrito Federal. Vamos seguir nessa pressão, nessa mobilização, nessa articulação. E foi uma semana que também mostra o caos que o Distrito Federal virou e a falta de liderança e a falta de governo, né, do governador Ibanez. O governo não dialoga, pelo contrário, ataca a população. O Ibanez governa contra o povo do DF. Tivemos em São Sebastião despejo e retirada, mais uma vez ilegal, truculenta, sem respeitar o direito das famílias. Nosso mandato esteve presente lá, articulando também com outros movimentos. Foi uma ação importantíssima da Defensoria Pública, que conseguiu uma liminar suspendendo o despejo. Inclusive essa semana foi semana também do dia do defensor, da Defensoria Pública. Quero desejar aqui, deixar nossos parabéns para os defensores e para as defensoras públicas do Brasil todo e do DF, que cumprem um importante papel. Nós tivemos uma ação truculenta da Polícia Militar na rodoviária, contra ambulante, contra trabalhador. A cidade parou mais uma vez, um governo que não tem planejamento nenhum de obras superfaturadas, obras sem planejamento. De repente o governo faz obra nas principais vias da cidade e a cidade literalmente parou. Então um governo que abandonou. O Distrito Federal hoje está abandonado e o governador Ibanez governa contra o povo e governa para os seus amigos. É o governo dos ricos para os ricos. Política tem para os empresários. Para o povo do Distrito Federal é zero e geralmente é com muita truculência e falta de diálogo. E foi uma semana importante aqui na casa, porque nós terminamos essa semana, os professores e as professoras, em Assembleia Geral na quinta-feira, suspenderam a greve. E eu quero aqui mostrar mais uma vez o meu orgulho, a minha admiração por essa categoria, que é uma categoria de muita luta, uma categoria muito valente, com muita coragem, que fez uma belíssima greve. Os professores e professoras da cidade deram aula de democracia, aula de cidadania, uma greve que foi capaz de paralisar os trabalhos legislativos aqui na cidade. A Câmara parou, nós entramos em obstrução e não votou nada em respeito aos professores, e o governador Ibanez teve que se dobrar a essa categoria, porque começou a greve dizendo que não negociava com categoria em greve e foi para a justiça, tentou criminalizar a greve, e ele foi obrigado a sentar na mesa e apresentar uma proposta. A proposta, obviamente, é insuficiente para as demandas da categoria, para as demandas da educação. Foi uma importante vitória, preciso reconhecer, e ela só foi possível pela greve dos professores. Foram 22 dias de muita luta nessa cidade. Nós vamos continuar acompanhando aqui no nosso mandato, que foi combinado, o acordo feito e foi aprovado na Assembleia seja cumprido, que os projetos de lei cheguem aqui nessa casa o mais rápido possível, que a gente possa votar para garantir o direito dos professores, e nós vamos seguir na luta. Foi uma semana também que nós tivemos uma vitória importante no Tribunal de Contas, que acatou uma representação do nosso mandato contra o governo do Distrito Federal, que não cumpre a meta 17 do Plano Estadual de Educação, que trata da isonomia salarial, e nós vamos continuar acompanhando as condições das escolas públicas. Na Comissão de Educação, Saúde e Cultura, vamos retomar as audiências públicas para discutir e pensar todas as metas do Plano Estadual de Educação. Então, quero dizer aqui mais uma vez para os professores, para as professoras, que hoje tem um mandato aqui na Câmara Legislativa e nós vamos seguir atuando firmemente em defesa da escola pública e da educação pública de qualidade e da valorização
dos profissionais, professores, orientadores, funcionários, enfim, de todos e todas aqueles e aquelas que constroem a escola pública no Distrito Federal. Semana também de muita luta, inclusive no Supremo Tribunal Federal, que retomou um julgamento importante sobre a descriminalização do porte de drogas. Infelizmente foi suspenso novamente o julgamento, mas esse é um debate que nós estamos fazendo também desde o início do nosso mandato. É muito fundamental que a gente encare o debate das drogas de maneira séria, mudar a política de drogas no Brasil, a guerra às drogas que tem só um objetivo, que é encarcerar a juventude negra e a população da periferia. Temos hoje mais de 180 mil pessoas presas no sistema penitenciário brasileiro, esperando e aguardando um julgamento, e hoje nós temos uma lei de drogas muito subjetiva, que não avança, que na verdade está enraigada com racismo, com preconceito. Se é um preto pobre da periferia, aplica-se a ele o artigo 33 da lei de drogas, que caracteriza como tráfico. E se é um branco rico, aí se aplica o artigo 28, que é do consumo pessoal. A gente já viu filho de juiz que é pego com uma quantidade absurda de drogas e nada é feito, até senador da República com drogas em helicóptero, em avião, das Forças Armadas, enfim. É preciso repensar a política de drogas no Brasil, porque a atual política ela encarcera a juventude, principalmente preta e das periferias do nosso país. É importante avançar nesse debate, e também fizemos um debate aqui nessa casa, o deputado Max Maciel, uma comissão geral para pensar o uso da cannabis medicinal. Nós apresentamos um projeto de lei, o PL 108 de 2023, que trata da legalização e regulamentação do cultivo e o plantio da cannabis para fins medicinais, em diálogo com as associações. Preciso fazer esse debate também do ponto de vista da saúde pública. As pessoas estão sofrendo e não têm acesso ao medicamento, não têm acesso ao remédio porque é muito caro. Apesar dos avanços, ainda estamos engateando muito nesse debate no Brasil e no DF, algumas regulamentações da Anvisa, mas é preciso avançar mais. Preciso garantir que as pessoas têm acesso a esse medicamento. Estamos falando de uma planta que tem o seu uso documentado na história da civilização milenar e que não faz mal. Pelo contrário, tem uma série de benefícios. Agora, obviamente, precisa também pensar esse debate da redução de dano. Nós vamos fazer isso com política pública. E pensar também do ponto de vista econômico. O debate que nós fizemos essa semana do arcabouço fiscal, do Fundo Constitucional do Distrito Federal, mostra que nós temos que pensar no Distrito Federal outras formas também de arrecadação do Estado. E a indústria canábica pode ser um grande passaporte para o presente e para o futuro do DF, com aumento de arrecadação, imposto e qualidade de vida para as pessoas. Então deixamos registrado que essa semana, os debates todos que nós fizemos, a nossa luta, no final de semana teve Marcha da Maconha, e dizer que agora na Câmara Legislativa nós temos a bancada da maconha também, e o nosso mandato tem muito orgulho de fazer esse debate de maneira tranquila, sem hipocrisia, sem preconceitos, da maneira séria como deve ser tratado esse assunto. E foi uma semana movimentada lá no Congresso, CPI do MST, que é uma farsa, a direita tomando conta, tentando criminalizar o movimento. Nós estamos junto com o MST. Tinha que fazer CPI do agronegócio, é da turma que tem trabalho escravo, que usa agrotóxico, veneno, porque o MST é a agricultura familiar que bota alimento de qualidade na mesa do povo brasileiro. É um absurdo que estão tentando transformar a CPI no Congresso Nacional, mas nosso compromisso aqui, a nossa luta pela reforma agrária, em defesa da agricultura familiar, da agroecologia, nós estamos junto com o MST, nós estamos junto em defesa da reforma agrária. E nessa semana fizemos 2 debates importantes aqui na sexta-feira na Câmara Legislativa. Um para tratar do Maio Verde, da doença celíaca, que é um grande problema também no país, problema de diagnóstico, de testagem, de exames. Então articulamos com a associação, com pacientes, com a Secretaria de Saúde, para pensarmos essa política e nesse mês de maio de visibilidade, de conscientização em torno da doença celíaca, para pensarmos ações coletivas e mobilizar a sociedade civil, mobilizar o poder público para enfrentar esse também que é um grave problema. E fizemos na sexta-feira uma sessão solene muito marcante, para pensar, discutir a memória da catástrofe palestina, a Nakba, 75 anos de um desastre, de um genocídio, mais de 1 milhão
de árabes que foram mortos, expulsos da sua terra e vivem esse grande drama. Nosso mandato está muito conectado também com as lutas internacionais, internacionalistas, em defesa da justiça, em defesa da humanidade. Então, estamos juntos, foi lindo, foi muito bonito a nossa atividade, nossa sessão solene, Palestina livre, em torno de todos os povos, em defesa da soberania nacional. Por isso que nós vamos também reafirmando, mesmo aqui no mandato na Câmara Legislativa, o nosso compromisso com as lutas internacionais. Seguimos forte nessa luta e final de semana tivemos mais 2 plenárias da Esperança, no Riacho Fundo e no Recanto das Emas. Nosso mandato segue conectado, ouvindo as pessoas no Distrito Federal, recolhendo demandas para a gente pensar e construir um mandato coletivo. E durante a semana também fizemos algumas visitas importantes. Tivemos com o presidente do SLU para discutir a questão dos catadores, tivemos com a reitora da Universidade Distrital para pensar nesse cronograma de implementação da universidade. É um sonho que sai do papel, então vai ter Universidade Distrital, a convocação dos concursados, a abertura de novos cursos no 2º semestre. Isso foi uma luta grande do nosso mandato, quando tomamos posse aqui no dia 1º de janeiro, mas da nossa luta antes mesmo de ter mandato, e agora ela se concretiza. Muito importante, um avanço muito importante. Tivemos também com vários moradores do condomínio Crixás em São Sebastião, recebemos aqui no gabinete várias lideranças para pensar políticas em várias áreas, educação, saúde, cultura. Estamos conectados com várias lutas na cidade. Esse é o nosso mandato, essa foi a nossa semana com muita agenda na rua, aqui no plenário, nas redes, e a gente segue junto na luta. Você que está vendo esse vídeo, não esquece de curtir, comentar, compartilhar com os amigos e amigas, e nos vemos aí na próxima semana. Valeu!